Vamos lá, gente. Vamos começar. Já são 8h04. Só colocar aqui. Hoje nós vamos falar sobre funções, tá? Vamos prosseguir com a matéria. E aí, o que nós vamos ver hoje? Esse capítulo é bem extenso. Nós vamos ver sistema de cartesiano ortogonal, ideia de função, lei de informação, a definição de função, domínio contra domínio, conjunto imagem função e estudo do domínio de uma função real, tá? São bastante itens, tá? E eu vou pedir para vocês prestarem atenção, qualquer coisa, vocês podem interromper e perguntar, tá? Então vamos lá. Aqui no nosso sistema cartesiano, lembra de... ele é formado por duas retas, tá? O x, essa aqui na horizontal, e na vertical a gente tem o y, tá? Nós temos aqui na linha do x, a gente vai chamar de abscissas. E a linha onde tem o y, né, a gente chama de eixo das ordenadas. Então, nós temos dois eixos. Eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, tá bom? E aí, se você reparar, ele acaba sendo dividido em 4 partes, que a gente chama de quadrante, tá? Então, nós temos aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto. Lembrando que essa reta, essas duas retas, na verdade, ela tem um ponto de interseção, aonde elas se cruzam, tá? Esse ponto aqui é o ponto O, ou seja, o ponto origem, é onde tem o zero. Aqui ele faz a divisão entre positivos e negativos. Essa parte aqui é a parte positiva do x, tá? A parte do y positiva, então o primeiro quadrante aqui eu vou ter a parte positiva com positivo. No segundo quadrante, eu vou ter a parte negativa do x e a parte positiva do y. E assim vai, tá bom? E aí, o que acontece? Cada ponto desse aqui, a gente tem um par ordenado, tá? Então, nós temos aqui no exemplo, P, o ponto P, ele está localizado, aí aqui eu tenho as coordenadas, tá? A e B. Esse A aqui, ele vai representar um ponto das abscissas. Ou seja, ele vai estar aqui, ó. Esse ponto A vai estar por aqui. Eu não sei qual é, porque eu estou representando uma letra aqui. Mas a partir que eu der um número, eu vou saber a localização exata desse ponto, tá? E o B, esse refere à ordenada de um ponto. Então, o B ele vai estar distribuído aqui na linha do Y, tá? E aí, com a junção dele, eu tenho a localização exata. Então, vamos lá, ó. No plano cartesiano a seguir, você pode verificar a diferença entre localizações de pontos correspondentes de pares ordenados. A gente vai chamar isso aqui de coordenada ou um par ordenado, tá bom? E aqui a posição importa, tá? Então, 1,3 é diferente de 3,1, tá bom? Aqui eu tenho 1 no x e 3 no y. Aqui eu tenho 3 no x e 1 no y. Vamos ver. Olha aqui, ó. Aqui representa o A, não é? Então, aqui o A. E depois o 3 no y. Fazendo uma imaginação, tendo uma imaginação de uma reta imaginária aqui, até o ponto que eles se encontram. Ele vai se encontrar aqui. Então, esse ponto A, o par ordenado dele, a localização, né? A coordenada dele é de 1,3. A localização do ponto B. O A, né? Vai ser na linha do X. Então, tá aqui. O Y está o número 1. A interseção é esse ponto aqui.
Então, a posição deles, se vocês observarem, é o mesmo número, 1 e 3. Se eu trocar de posição, eu tenho uma coordenada totalmente diferente, tá? Tranquilo em relação a isso, gente? Coloca aí no chat. Quem tiver alguma dúvida, pergunte logo, tá? E vamos conversando aqui, vamos dialogando. Tranquilo? Posso prosseguir? Bem, ninguém tá falando nada, sinal que entenderam, né? Então, vou prosseguir, tá? Eu tenho algumas observações aqui a fazer, olha. O ponto O, origem, não tem coordenadas. Na verdade, as coordenadas do ponto O vai ser 0,0. Os pontos dos eixos x e y não pertencem a nenhum quadrante. Todos os pontos do eixo x têm uma ordenada igual a 0. E todo ponto do eixo y da abscissa tem igual ao ponto 0. Tá? Vamos lá, ideias de funções. Olha só, vamos observar essa tabela. Essa tabela ela fala em relação ao número de litros de gasolina e o litro a pagar e o preço a pagar, né? Então, eu fui lá, abasteci o carro, coloquei 1 litro e eu paguei R$3. Se eu preencher com 2 litros, eu vou pagar o quê? O dobro disso, né? R$6. Vou pegar o 3 vezes 2. Se eu botar 3 litros, eu vou pagar esse valor 3 vezes, né? Então, vou pegar o 3 vezes 3, então vai dar R$9. E assim sucessivamente. Então, vamos observar que o preço a pagar vai depender dos litros que eu vou comprar, né? Se eu comprar 5 litros, eu vou pagar um valor. Se eu comprar 2 litros, vai ser um outro valor. Então, uma coisa está relacionada à outra, tá? Eu tenho aqui o gráfico, olha. Se a gente observar, aqui é o número de bactérias. Então, eu tenho uma variação aqui, uma escala, né? De 1000 a 1000, ó. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. E nós temos o tempo, que está em hora. Então, aqui é meio-dia, né? Depois de meio-dia, 24 horas, 32, 36 horas, 48 horas, 60 horas. E por aí vai, tá? Então, por exemplo, nós que cada hora corresponde a um único número de bactérias. Vocês observaram, ó, olha aqui as interseções, ó. Em 12 horas, eu tenho quantas bactérias? 2.000. Em 24 horas, eu tenho 4.000. Em 36 horas, eu tenho 5.000. Em 48 horas, eu tenho 3.000. Então, tem os pontos aqui, essas interseções. E conforme for passando, olha, o gráfico vai acompanhando a linha, ó. Tá vendo? Bate em cada ponto desse, tá? Como os números de bactérias dependentes do número percorrido, após o contágio, dizendo que o tempo é variável e dependente e o número de bactérias é variável dependente. Então, uma coisa está relacionada à outra, né? Conforme vai passando o tempo, né, eu posso ter um contágio maior ou menor, ok? Então, uma coisa está relacionada à outra também aqui, se a gente observar. Vamos lá para a lei de formação. Tá? Então, nós temos aqui uma máquina, onde eu tenho a entrada de informação. Aqui no meu processamento, a regra, né? Vamos dizer assim, para essa máquina, eu tenho um número, vou receber um número. Quando chegar lá dentro, eu vou dobrar esse número, ok? E aí a saída vai ser meu resultado. Então, os números que saem são os dados da função, os números que entram na máquina. Ou seja, os números que saem dependem dos números que entram. Então, se eu colocar o número 1 aqui, vai ser 1 vezes 2 aqui dentro, né? Então, o resultado vai ser 2. Então, para eu ter a saída, eu vou precisar do quê? Da entrada. Então, uma coisa dependendo da outra, tá? E qual é a função que eu poderia transformar aqui, vamos dizer assim, né? A escrita, a linguagem matemática. Bem, o meu resultado eu não sei quem é, então eu vou chamar de N, ok? Vou botar um sinalzinho de igual. O meu processamento é o quê, né? Eu dobrar o número. Para eu dobrar um número, eu sempre vou ter usar o quê? O 2. Porque, por exemplo, o dobro de 4 é 8. O dobro de 5 é 10. A gente faz isso automaticamente.
Mas o que a nossa cabeça está pensando? Seria 2 vezes o número inicial, o dobro de 4. 2 vezes 4 é 8, tá? O dobro de 5 vai ser 10, porque 2 vezes 5 é 10. Então, a minha variável aqui, ó, eu vou chamar de x. É o valor que da minha entrada. Então, a lei de formação aqui é a forma matemática que a gente vai definir aquela função, tá? Aquela escrita. Isso aqui vai servir para todos os casos ao dobrar o número, tá bom? Dúvida, gente? Tranquilo? Coloque aí se tiverem alguma dúvida, tá? Então, vamos prosseguir. Então, olha só. Abaixo, eu tenho uma tabela aí. Novamente, voltamos para aquela tabela inicial, tá? E se a gente fosse comprando gasolina, comprando, se a gente fosse uma lei de formação, como seria? Seria o quê? Quem se arrisca em dizer? Vamos lá, galera, vamos participar. O que vocês acham que seria essa lei de formação aqui nesse exemplo? Ó, observe que o preço a pagar é um dado em função do número de litros comprado, como eu já falei lá anteriormente. Então, o preço vai depender do número de litros comprado. Então, como que vai ser se eu fosse escrever isso uma fórmula matemática? Como seria? Vamos lá, galera, vamos participar. Seria P é igual a R$3, até aqui, ó, vezes X. O X vai ser a minha variável. Conforme eu for colocando um valor aqui, a quantidade de litros, eu vou pegar essa quantidade de litros e vou multiplicar por 3, que é o valor inicial da gasolina. E aí eu vou ter o resultado da função, tá? Então, o que seria a função? Né? São dois conjuntos não vazios, A e B, e a sua correspondência de F, que associa os elementos de A com os elementos de B. Dizemos que F é uma função de A em B, quando cada elemento de X de A está associado por F a um único elemento de Y de B. Tá? Então, podemos indicar aqui a função, olha, a escrita matemática é isso aqui, ó. F, dois pontinhos, A está para B. Modo que o Y é igual a F de X. Tá? Representa a imagem de X pela função de F. Então, se lê Y é igual a F de X. Tá? As letras X e Y são muito utilizadas, né? Para a gente representar as variáveis. Geralmente a gente usa bastante X e Y, mas não quer dizer que vai ser só essas letras, como eu já disse anteriormente para vocês. Tá? Vocês podem usar qualquer tipo de letra. Mas o mais usual é justamente essas duas letrinhas, tá? A letra F, em geral, é o nome das funções, mas podemos ter também funções como G, H, por aí vai. Então, isso aqui é uma indicação, esse F aqui. É o nome da função, tá? Por exemplo, ó, podemos escrever aqui no lugar do F, colocar o G. Tá? O nome dessa função aqui vai ser G, ok? Há funções de todo tipo, como? Em grupos de pessoas, a função está associada a cada uma pessoa da sua idade. Sendo T o conjunto de todos os triângulos, a função associada ao triângulo para o perímetro, por exemplo. A função associada a cada brasileiro ao seu primeiro nome. A função associada a cada ângulo à sua medida em graus. A função que associa cada número natural ao seu triplo, por exemplo. Então, existem várias funções, tá? Se a gente começar a analisar, né, o nosso dia a dia,
a gente tem algumas funções aí que nos cercam. E a gente não passa despercebido, né? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui o que é função e o que não é função, tá? Então, aqui, dados conjuntos A, 0, 5 e 15, B, 0, 5, 10, 15, 20, 25, seja a relação entre A e B, expressa pela lei, aquela lei de formação, ou seja, aquela fórmula, né? Geralmente a gente vai lidar. Y é igual a x mais 5, com x pertence a A e o y pertence a B. O que é isso? X pertence a A. Então, esse valorzinho aqui, ele vai pertencer ao conjunto A. Então, e o Y, ele vai pertencer ao B. Ó, isso aqui, a soma disso aqui é o resultado, né? O Y. Então, tá aqui. Então, posso dizer que isso aqui é o conjunto A. O conjunto A é o Y, é o X. E o conjunto B, que é a resposta, vai ser quem? O Y, tá? Então, vamos testar aqui, ó. No lugar do x, eu vou substituir pelo 0. 0 mais 5, 5. O resultado do y aqui não é 5? Então, 0 vai interligar com 5, tá bom? Vou testar com esse 5 aqui, ó, o próximo número. 5 mais 5, 10. Então, eu tenho 5 no conjunto A, ele vai ligar com quem? Com 10. Eu tenho 15. 15 mais 5, 20. O 15, ele vai interligar com quem? Com 20 desse lado. Tá bom? Tranquilo em relação a isso, gente? Vocês não estão falando nada, eu tô passando direto, tá? Depois vai vir as dúvidas. Então, olha só. Algumas observações. Todos os elementos do conjunto A, estão associados com B, com alguém de B, tá? Cada elemento de A está associado a um único elemento B. Então, cada elemento de A está associado a um único elemento em B, tá? Nesse caso, a relação de A em B, expressa pela lei Y é igual a x mais 5, é uma função em A em B. Tá? Então, aqui eu tenho uma função, tá bom? Na letra B. Dados conjunto A, menos 2, 0, 2 e 5. Conjunto B, 0, 2, 5, 10 e 20. Seja a relação de A em B expressa pela lei Y é igual a x, com x pertence a A e y pertence a B. Vamos lá, vamos testar cada um desses números aqui, ó. Menos 2. Quando x for menos 2, a resposta vai ser menos 2. Tem menos 2 aqui? Não, não tem. Então, ele vai ficar aqui paradinho. O 0, a resposta vai ser 0. Então, eu vou interligar com o 0. Assim, eu vou fazer com 2, ó. E o 5 também. Agora, vamos avaliar se isso é função ou não, tá? Olha, esse exemplo não representa uma função de A em B, pois o elemento menos 2 do conjunto A não tem correspondente em B. A gente não viu lá na letra A que, quando é função, todos os elementos de A ele tem que estar relacionado a um único elemento em B. Nesse caso aqui, o conjunto A faltou o menos 2. Então, neste caso aqui, ele não é função, tá? Vamos lá. Professora, e se A fosse outro número? Se A fosse um outro número e esse número tivesse em B, ok, seria a função, tá? Ah, então tá. E outra pergunta que eu tinha feito, que eu escrevi no chat, a senhora
que foi faz uns 10 minutos, que acho que a senhora não leu no chat, Hum. é que em relação aos quadrantes, eles têm uma ordem? Tipo assim, eu posso soltar o primeiro quadrante, no segundo, terceiro, Não, posso soltar qual é a ordem? tem uma ordem sim. Olha só, essa ordem aqui mesmo, que estava descrita, tá vendo? Essa ordem aqui, ó, primeira parte positiva, depois vem positiva com negativo, é anti-horário, né? Ah, anti-horário, agora aqui. Ah, então tá. Isso, tá Só bom? isso mesmo. Tá bom. Obrigada. Nada, Thaís. Vamos lá. Aqui na letra C, dados conjunto A, -3, -1, 1 e 3. E B, 1, 3, 6 e 9. Seja a relação de A em B expressa pela lei. Aí eu tenho aqui y é igual a x ao quadrado, onde o x vai pertencer em A e o y em B. Sempre o x vai pertencer ao primeiro conjunto. E sempre o y, que é a minha resposta, vai pertencer ao conjunto B, tá? Então, aqui, ó, -3 ao quadrado é -3 vezes -3, que dá 9. Então, eu relacionei aqui, ó, -3 com 9. -1 ao quadrado vai dar 1 positivo. Então, esse cara com esse aqui. 1 ao quadrado vai dar 1, vai dar 1. Então, 1 aqui eu vou associar com 1 também. E o 3 ao quadrado vai dar 9. Tá aqui. Neste caso aqui, a relação expressa pela lei, que foi a fórmula que foi dada, neste caso representa a função de A em B, pois todos os elementos de A estão associados aos elementos de B. E cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Ah, professora, mas aqui, ó, esse número aqui recebeu 2, não tem problema. O importante daqui, a análise, é da onde parte a seta, tá? Se eu tivesse aqui no -3, ligando 9, e esse -3 também ligando ao 3 também, aí não seria função, como a gente viu no exemplo B, tá? Mas nesse caso aqui, ele vai ser função, porque todos os elementos de A, ele está associado a um único elemento em B, tá bom? Na letra D, eu tenho um conjunto A, 16 e 81, e o B, -2, 2 e 3. A relação entre A e B está expressa pela lei, ó, y à quarta é igual a x, aonde o x pertence a A e o y pertence a B. Aqui é mais fácil fazer o contrário, né? Y à quarta. Então, vou pegar aqui, ó, -2 elevado à quarta potência. É -2 vezes -2, 2 vezes 2, 4, vezes 2 e vezes 2. Menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16, tá? Como eu falei para vocês, o conjunto A é o conjunto do x, da onde partem as setas, né? Então, por mais que eu estou dizendo que esse lado aqui, ó, é uma afirmação matemática. Esse lado é igual a esse aqui. Professora, Oi. repete, por favor, que a Maria Júlia se perdeu. Ah. Eu não estou conseguindo visualizar o chat de vocês. Porra, né? Vamos lá. Vou repetir aqui, tá? Nesse conjunto A aqui, que é 1681, e o conjunto B são esses elementos aqui. O que ele fala? Ele quer dizer que a lei de formação desta fórmula, né, dessa lei matemática, é y elevado à quarta igual a x. E eu falei para vocês que esse lado aqui, ele é igual a este outro lado, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu falei para vocês também que o A, ele vai ser quem? O x, porque ele fala, olha, x pertence a A. Então, aqui são os números representantes a x. E o y, ele representa B. Então, todos esses valores aqui são y.
tá? Então, eu peguei o menos 2 e coloquei aqui. Ou quem quiser trabalhar com x aqui, não tem problema. Ó, 16 aqui, beleza. Minha potência aqui, o contrário da potência não é a raiz quadrada? A raiz, na verdade, aqui é a quarta. Então, esse 4 aqui passa para o outro lado, botando a raiz a quarta de 16, né? Como que eu resolvo isso? É um número que multiplicado por ele, que multiplicado por ele, que multiplicado por ele, que dá 16. Então, seria quem? Seria o 2. Eu posso fazer tanto pelo y quanto pelo x para resolver isso. Isso em qualquer uma daquelas leis de formações lá atrás. Tanto faz, tá? Então, aqui, ó, botando 16 aqui, aqui é y à quarta. Então, vai ficar y é igual a raiz à quarta de 16, que vai dar 2. Então, 16 vai estar relacionado com 2, tá? Depois, ele fala o quê? O próximo número não é 81. E como eu tenho raiz à quarta, eu estou associando a 2 números, não é? Então, tem aqui, ó. Por isso está menos 2 e 2. Quando a gente resolve raiz à quadrada, não tem lá o mais e o menos. Mesma coisa aqui, tá? E o 81 é a mesma coisa. Vocês vão fazer a raiz... Quem colocar o x aqui, né? A raiz à quarta de 81. E vai dar o resultado, tá? E aí ele vai ser o quê? Nesse caso aqui, ele não vai ser função. Por quê? Por causa disso aqui, ó, o 16 está relacionado duas vezes, ó. Está com menos 2 e o 2. E como a gente já viu lá, lá nos exemplos anteriores, o x está vinculado somente a um único elemento em y, tá? Ok? Professora, Oi? e quando é ao contrário, tipo, no Y tem dois elementos, só que é diferente. Não, não vai ter o contrário, não. Tá. Sempre quem vai ditar a regra vai ser o x. Vocês vão sempre analisar daqui para lá, tá? Nunca inverso. Tá bom? Só em algumas situações que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas assim, para definir o que é função, é desta forma, tá bom? Existem outras análises, mas para definir o que é função ou não, é desta forma aqui. Sempre vai ser da onde parte as setas, tá bom? Só se ele falar aqui, ó, o meu B é X e meu A é Y. Aí as setas vão ser ao contrário. Então, a gente tem que observar o enunciado. Só nessa situação. Mas é muito raro, tá? Geralmente dessa forma aqui mesmo, é usual desta forma. Mas não quer dizer que algum livro, né, que vocês forem pegar para fazer, né, um edição, um livro, tá? Então, vamos prosseguir. Agora nós vamos falar sobre domínio, contradomínio e imagem. Então, olha só. Domínio e contradomínio. Então, o A está em B, né? Está relacionado a B. Oi? E eu tenho aqui uma lei de formação, ó. X mais 5, tá? Então, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Então, a gente sabe que o A vai estar relacionado a quem? Ao X. E o B ao Y. Isso vocês têm que gravar. Tem que saber, tá? E aqui, isso aqui é uma função, olha. Cada elemento está relacionado a um grupo, a um item lá de B, tá? Quem é o meu domínio? O meu domínio sempre vai estar relacionado ao X. Meu domínio sempre vai ser da onde parte as setas. Então, quem é meu conjunto domínio aqui? É 0, 5 e 15. E quem é meu contradomínio? Meu contradomínio sempre vai ser o Y. Perdão, sempre vai ser o conjunto que vai receber as setas. Então, meu contradomínio aqui é todo o meu conjunto B. Então, eu tenho 0, 5, 10, 15, 20 e 25. E quem vai ser a minha imagem? É quem vai receber a minha seta.
tá? Então, uma imagem vai ser 5, 10 e 20. Tá bom? Então, tá aqui, ó. A nomenclatura DF, esse D significa de domínio, e o CD significa contradomínio. Então, nós temos aqui, ó, o DF, o 0, 5 e o 15, que é o conjunto A, e o CD da função vai ser o conjunto B, todo, o contradomínio. E a gente vai ver a imagem daqui a pouco, que vai ser justamente a que recebe a seta. Tá? Então, aqui, ó. Cada elemento do X do domínio tem um correspondente a um Y do contradomínio. Quando a gente faz essa fórmula aqui, por exemplo, 0. 0 mais 5 é 5. Então, o Y aqui, ó, vai ser 5. O Y sempre vai ser minha imagem. Tá? Então, na hora de montar um plano cartesiano, como a gente viu a primeira parte lá, ele pode dizer, né? Olha, eu tenho dois conjuntos, conjunto A e B. Os meus pares ordenados são justamente as coordenadas entre a junção entre o domínio e a imagem. Então, vocês têm que saber o que é imagem, o que é contradomínio, o que é domínio, tá bom? Então, aqui, ó. Qual o valor de y quando x é igual a 5? Dizemos simplesmente qual é o valor de f de 5. Então, provavelmente vai vir lá, né? F de 0 significa o valor de y quando x é 0. Então, eu tenho f de x, eu posso botar y ou botar o f de x, tá? Que é onde estou procurando. Então, f de x vai ser a mesma coisa que y. Tá escrito aqui, ó. A gente está falando de função. Mas saiba que ele é o y. Então, o conjunto de todos os valores de y são imagem de valores de x, são chamados conjunto imagem da função. O conjunto imagem que indicamos é o IN de f. Então, nós temos o D de f, CD de f e IN de f. Tá? É um subconjunto do contradomínio. Assim, um conjunto de diagrama, temos a imagem quem? 5, 10 e 20. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre o estudo do domínio de uma função real. Então, aqui, ó, uma função em que o domínio e o contradomínio são subconjunto real é chamada de função real da variável real. Então, nós temos real para real, dada por f de x. Vai ser muito comum, aqui não tem y, tá vendo? Eu tenho que associar que o f de x é y, tá? Então, eu tenho aqui, ó, f de x é igual a 3x ao quadrado menos 1. Possui um domínio f de x de reais, ou seja, o resultado, né? Os valores que eu der para x aqui, ele vai pertencer a qualquer número dos reais. Pode ser um número com vírgula, uma raiz quadrada, né? um número decimal, um número fracionário. É isso que Professora, Oi, Maria Eduarda. já vai acabar já, 2 minutos. Ah, não vai acabar não. Não apareceu para mim, não. Estranho? Exatamente. Estranho. Ué, gente, não é 8h40? Mas não apareceu para mim ainda não, a mensagem faltando 10 minutos, não. Aparece para todo mundo, né? Quando a imagem dos 10 minutos. Verdade. Vai aparecer daqui a pouco, tá? Mas já tô terminando já. Então, olha só. E o contradomínio, ele também vai ser o conjunto real, tá? Então, aqui a gente está fazendo um estudo do domínio de uma função. Então, quem vai ser, quando ele fala função de R para R, ou seja, de reais para reais, qual é o resultado disso? O resultado disso é que o domínio vai ser qualquer número do real e o contradomínio também. Quando a função, né, uma função G, ó, mudou o nome da função aqui. Eu tenho os números inteiros, está para reais. O que seria isso? Aí tem aqui a função, né? Ele está dizendo que o domínio
ele refere os números inteiros, ou seja, todos os números positivos e os negativos, e o resultado disso pode ser qualquer número do real. Tá? Olha aqui, ó. Olha o intervalo que a gente estudou lá no passado, como a gente precisa. O intervalo fechado de -2 e aberto em 5. E aqui a gente tem como resultado, ó, a relação com R positivo. E aqui eu tenho a expressão. Então, ele está dizendo quem é o domínio. O domínio inicial ele vai variar nesse intervalo. De intervalo fechado em -2 e aberto em 5. E quem vai ser meu resultado? Vai ser os números positivos nos reais. Tá? Vimos que a função f fica precisamente definida quando são explicitados pelo domínio, seu contradomínio, sua lei de formação. Contudo, quando uma função f tem uma lei correspondência de y é igual a f de x entre os conjuntos numéricos, sem menção explícita do seu conjunto, convencionalmente o domínio será constituído por todos os elementos dos reais. Então, quando eu não vim dizendo nada, são todos os elementos do números reais. X quais o f de x é um número real. Então, a gente vai trabalhar muito o número real, tá? Mas não quer dizer que tem um número inteiro, né? Ou aqui uma outra classificação de números naturais. A gente vai trabalhar os conjuntos também, só que de uma forma indireta, tá? Portanto, quando não há menção do domínio e contradomínio de uma função, submetém-se que o domínio de f é igual, aí a gente tem a escrita matemática aqui, onde x pertence aos reais, tal que o f de x, que é a função, pertence aos reais. E o contradomínio, logo, vai ser os reais, tá? E aqui tem alguns exemplos, bem parecidos com o daqui de cima. Gente, alguma dúvida em relação ao que a gente conversou hoje? Eu vou pedir para vocês anotarem aí, ó, as páginas de exercícios, tá? Para que no nosso próximo encontro a gente poder corrigir, tá? Apesar de não ter mostrado aqui, são 8h41, né? Nossa aula vai até 8h40, ok? Anotem, por favor, as páginas e os exercícios. Na quarta-feira a gente vai corrigir. Então, façam, tá bom? E aí eu já me despeço por aqui. Apesar de não aparecer os 10 minutinhos. Deveria ter aparecido, né? Não apareceu os 10 minutinhos, não consigo ver o chat de vocês. Achei estranho, mas enfim. Tá? Então, olha, tenham um bom dia vocês aí e até quarta-feira, tá? Tchau, galera.